Está interessado em prestar o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas nunca ouviu falar na banca contratada que é a MS Concurso? Se você está nessa situação, fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar todo o perfil dessa banca. Eu sou a professora Ana Cláudia Filipini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar do que a gente tem sobre esse concurso que deve sair no primeiro semestre de 2026. Como eu já disse, a banca é a MS Concursos. O cargo é oficial judiciário que tem como requisito ensino médio. A remuneração inicial ela é de R$ 3.814,05 e ela pode chegar até R$ 7.717,88, isso sem contar os benefícios, os adicionais, gratificações, entre outros. Número de vagas ainda está para definir, mas o sindicato já está pressionando o tribunal para que esse concurso ele saia o quanto antes e também que tenha um número razoável de vagas. Por quê? Porque tem mais de 3.000 cargos vagos. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito deste concurso, um pouquinho mais sobre esse concurso. O que a gente tem aqui? A gente tem um projeto básico. A banca contratada, ela já tem estipulado a quantidade, né, de número de questões, mais as disciplinas e a estrutura da prova. O que eu tenho aqui é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Analista tem a previsão de prova discursiva. Já para oficial, que é o nível médio do tribunal, não tem essa previsão. Inclusive, no projeto básico já está bem claro que para esse cargo vai ser apenas uma prova objetiva, composta de 80 questões, essas questões de múltipla escolha com alternativas de A a E. Os locais de prova, que facilitam muito a vida do concurseiro, que já tem muito gasto, é quando o órgão ele pensa, né, no candidato e ele distribui essa quantidade de vagas, de provas pelo Estado, né? Então aqui a gente tem vários locais de prova, a gente tem tanto em Belo Horizonte, como Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. Então aqui a gente tem várias possibilidades. Fica muito difícil quando é centralizado na capital e que tem os gastos, né? Tem, além da inscrição do concurso público, o candidato ele ainda tem hospedagem, tem transporte, tem alimentação. Então, quando tem essa prova, né, podendo ser realizada em mais de um local, é muito bom para o concurseiro. Então já sabe a quantidade de questões, 80 questões apenas objetivo. E quais são essas disciplinas para a gente começar a estruturar, né, pensar um pouco na banca, né, como que essa banca funciona. Então, aqui as disciplinas previstas nesse projeto básico são língua portuguesa, com 25 questões, noções de direito, 25 questões também. Eu tenho conhecimentos específicos com 20 questões, noções de informática 5, raciocínio lógico 5. Perceba que a prova ela tem um grande número de questões de língua portuguesa e aqui a gente tem as noções de direito e conhecimentos específicos também formando um grande bloco, né? 45 questões. Por que eu unifiquei isso? Porque como a gente está falando de um cargo de nível médio, mas um cargo para trabalhar, a gente tem a tendência dos tribunais de cobrar as disciplinas de direito. Então, aqui, a incidência de disciplinas de direito, ela precisa ser analisada, tanto nas noções de direito como nos conhecimentos específicos, porque vai ter uma cobrança nesses dois blocos aqui, pedindo questões de direito. Mas deixa eu primeiro trazer, né, como que essa banca ela tem, né, como que ela
ela se estrutura com relação à língua portuguesa. Língua portuguesa fazendo uma base, né, com base nas últimas provas realizadas por essa banca, é uma banca que ela tem uma tendência de concursos municipais e alguns concursos regionais, ela não é uma grande banca assim, de âmbito nacional, mas ela tem algumas peculiaridades. Uma das peculiaridades, ela traz um enunciado relativamente grande e ela costuma cobrar, ela costuma ser mais direta. Quando ela fala, por exemplo, de direito, ela vai cobrar trechos de lei, não trechos de lei, mas a lei seca, né? Mais voltado para a lei seca. Lógico, você não vai precisar decorar, mas tem alguns pontos que ela vai trazer e mudando algumas palavrinhas. Depois eu mostro como que é uma questão de direito com relação a isso. E língua portuguesa? A língua portuguesa ela tem uma predileção por algumas partes, né, da língua portuguesa. Eu fiz uma análise das últimas provas dessa banca para traçar uma base, né? O que ela mais cobra de língua portuguesa. Eu tenho aqui linguagem. Linguagem, a parte de interpretação, ela tem uma cobrança muito grande, seguida de morfologia e a gente tem a sintaxe e a ortografia. Então, aqui a gente percebe que a banca ela gosta muito da questão da interpretação de texto e a questão da morfologia. Já com relação ao direito, aqui a gente tem também uma tendência de cobrar algumas disciplinas. Então, se eu for agora para o direito, eu vou mostrar o último concurso para ter mais ou menos uma ideia de quais foram as disciplinas pedidas para o último concurso de oficial judiciário da especialidade judiciária. Perceba que eu tenho aqui constitucional, administrativo, processo civil, direito penal, juizado especial civil e penal, processo penal e o manual dos atos normativos do TJ de Minas. Já o último, para a especialidade comissário da infância e da juventude, além do constitucional, administrativo e processo civil, eu tenho uma cobrança de estatuto da criança e da adolescência e a legislação específica. Perceba, portanto, que o último edital para a especialidade oficial judiciário ele teve uma incidência muito grande de disciplinas de direito. Então, eu tenho processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, compondo. O que deve ter, além do juizado, o juizado especial, tanto civil como penal, porque faz parte das atribuições, das atividades desempenhadas. Então, o que é mais ou menos uma previsão para esse edital? É que tenham essas disciplinas, porque esse daqui a gente tem a questão do projeto básico. O projeto básico ele menciona essas disciplinas também, mas o projeto ele é antes da unificação dos cargos. Então a gente acredita que o quê? A gente vai ter uma reestruturação, uma pequena reestruturação para cobrar essas disciplinas. Mas um ponto muito importante quando a gente pensa em concurso de tribunal. O que você, candidato, precisa saber para concurso de tribunal? E não é só essa banca. São todas as bancas, porque a gente tem algumas disciplinas que ela tem uma exigência muito maior. Mas com relação a essa banca, eu fiz também uma análise das últimas provas da banca com relação aos direitos, às noções de direito, né? Então eu tenho aqui direito administrativo como top das prioridades, a matéria que mais teve questões de prova, seguido de direito constitucional. Como essa banca, ela não é uma banca voltada para tribunal, ela não é uma banca própria para isso, eu tenho o direito processual civil com uma quantidade muito pequena de questões, ele inclusive é menor do que o direito civil, isso não acontece com relação aos concursos de tribunal. Quando a gente pensa em concurso de tribunal, queridinho dos direitos é o processo civil. Então, aqui a gente tem poucas questões, mas sabendo o quê? Que são as disciplinas que precisam ser estudadas, que têm uma grande incidência, inclusive o banco de questões do próprio
da própria banca examinadora já mostra que ela tem uma quantidade muito grande de direito constitucional e direito administrativo e muito pouca das demais, né? Porque ela costuma fazer mais concursos, como eu disse, municipais e poucos regionais, tá? Com relação a essas questões, eu quero mostrar como que a banca cobra, porque isso é muito interessante para a gente traçar o perfil da banca. Outro ponto, por mais que a gente fale, olha, as questões de prova elas têm que ser inéditas, elas não se repetem, mas é muito importante fazer outras questões da própria banca, começar a resolver questões da banca, porque por mais que não se repitam, tal como está escrito, ela vai se repetir sim, ela vai ter as modificações, a banca ela tem essa tendência de cobrar, de ter uma cobrança muito parecida. E já que direito administrativo é a matéria que mais tem questões, eu trouxe uma de direito administrativo para a gente ver como que a banca, como que ela trabalha, né? Eu, inclusive, trouxe uma questão aqui que ela não é com enunciado muito grande, ela tem até um enunciado pequeno. Geralmente, as questões, elas têm um enunciado maior, são enunciados médios, tá? Ela, na questão do enunciado, ela geralmente traz um conceito. Aqui ela também trouxe um conceito, mas um conceito pequeno, que é de ato administrativo. Então, ela vai definir a questão do administração pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos. Assinale a alternativa correta. O que ela está pedindo aqui? Para eu saber, né? Ela quer saber se o candidato sabe o que é ato administrativo. E olha como é simples. A alternativa A, ela fala, o ato administrativo só pode ser revogado pelo Poder Judiciário. Na verdade, o Poder Judiciário ele não faz análise com relação à conveniência e à oportunidade. Se você revoga ato inconveniente e inoportuno, você anula ato ilegal. Quando a gente fala de revogação, o que vai revogar? O próprio órgão. Então, o Poder Judiciário ele podia fazer a revogação dos atos só se for os atos do próprio Poder Judiciário, ele pode revogar. Agora, quando eu estou falando de administração pública, a administração pública, ela vai rever os atos, ela vai analisar o juízo de oportunidade daquele ato e ela pode revogar. E o judiciário, ele só pode anular. Então, essa questão, ela estaria errada. E as demais ela está pedindo requisito. Olha que interessante, quais são os elementos, né? O ato administrativo pode ser revestido de qualquer forma, desde que não vedado em legislação. Não, o ato administrativo ele tem uma forma. Então, neste ponto, essa questão ela está errada. O que mais que eu tenho? Não goza de presunção de legitimidade? Claro que não. Todos os atos administrativos gozam de presunção de legitimidades. Diz que são legítimos. Alternativa D, a competência é um dos requisitos necessários do ato administrativo. Perfeito. Por quê? Está pedindo quais são daqueles cinco elementos, né, do ato administrativo, ele está cobrando o quê? A competência. Já falou da forma, agora a competência, que é a questão correta, e aqui a gente tem a última alternativa que também fala de outro elemento, que é o motivo, né? O ato administrativo não necessita de motivo para ser praticado. Claro que ele necessita, é um dos requisitos. Perceba então que são questões mais diretas. Ela não é uma questão de análise, de interpretação, como, por exemplo, a FGV. Ela não é tão seca quanto o SEBRASP, que o SEBRASP ele já traz uma questão mais seca. Ele não pede tanta interpretação como a FCC, ele é mais direto, uma banca que tem uma cobrança mais direta. Então, portanto, aqui a alternativa D, que já dá para ter mais ou menos uma noção de como essa banca ela cobre e ela vai cobrar no próximo concurso do TJMG. E se você ficou interessado, a Nova ela tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo um curso de oficial judiciário, essa oferta é limitada, pré-edital, está com 50% de desconto e ainda ganha o plano de estudos de R$ 525,60 por apenas 12 de R$ 21,90 ou R$ 262,80 à vista. É um curso completo e atualizado em videoaulas, tem plano
plano de estudos feito por especialistas, tutoria especializada, áudio material das aulas para download, professores especialistas, certificado de conclusão e tudo isso por apenas 12 de R$ 21,90. Mas já que a gente está nessa vibe Black Friday, eu quero mostrar aqui as assinaturas, a assinatura Premium e a assinatura vitalícia, para mostrar que por poucos reais eu posso fazer uma assinatura Premium, mais um ano de acesso grátis. Então, eu tenho acesso por 2 anos, eu tenho acesso a todos os cursos da Nova, não só o curso do TJ de Minas Gerais, mas todos os cursos que a Nova disponibiliza. A ferramenta do plano do especialista, mapa de questões, tutoria especializada, plataforma, mapa de provas, simulado e tudo isso de R$ 2.497 por apenas 12 de R$ 29,90. Ou seja, R$ 358,80 à vista. É um investimento por menos de R$ 1 por dia. Percebo que poucos reais de diferença eu posso fazer essa assinatura Premium. Agora, a nossa oferta da Black Friday, eu tenho aqui a assinatura Premium vitalícia. O acesso é vitalício. Você vai investir uma única vez e vai estudar pelo tempo que precisar. Está saindo de R$ 3.097 por apenas 12 de R$ 44,90 ou R$ 538,80 à vista. Uma excelente oferta que você encontra onde? Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para esses cursos. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!